Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje dá continuidade àquele que a gente postou alguns dias atrás sobre obrigações. Ali a gente deu uma introdução rápida sobre o assunto e hoje vamos à classificação quanto ao objeto da obrigação. Ou seja, vamos falar um pouco sobre a obrigação de dar, fazer e não fazer, ok? Então no material já vamos aí para o ponto número 9, obrigação de dar, e que também engloba, claro, a obrigação de restituir. Esta obrigação de dar nada mais é do que a obrigação que alguém tem de entregar alguma coisa a outrem. Aí beleza, aí é fácil. Esta coisa pode ser certa ou incerta. E aqui teremos boas diferenças, boas consequências dessa diferenciação entre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. A gente vai ver já já. Mas por hora, a gente pode elencar duas consequências básicas para esta distinção. Na obrigação de dar coisa certa, o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa do acordado, ainda que mais valiosa. Ou seja, se eu acordei com Pedro, por exemplo, de entregar para ele no dia 30 um Celta Vermelho 1.0 2016, mesmo que eu chegue naquele dia 30 e diga, Pedro, não tenho Celta Vermelho 1.0 2016, mas eu tenho um Chevrolet Onix 1.4 branquinho 2016 para você. Ora, é claro que o Chevrolet Onix vale mais do que um Celta, mas Pedro não é obrigado a aceitar aquilo que eu quero dar em troca do que eu acordei, ou seja, o Celta Vermelho 1.0 2016, ok? Se a obrigação era de dar coisa certa, eu tenho que dar esta coisa certa. E não posso chegar na hora e querer trocar por outra coisa. O credor não é obrigado a aceitar coisa distinta, ainda que mais valiosa. E claro, também não é obrigado a aceitar o equivalente em dinheiro. Ou seja, não pode chegar e dizer, Pedro, não tenho Celta Vermelho 2016, como a gente acordou, mas eu tenho o valor correspondente. Você quer? Ele não é obrigado a aceitar. Se aceitar, tudo bem. Mas ele não é obrigado a aceitar. Ok? E aqui é por isso que privilegia-se tanto a obrigação específica, a tutela específica, melhor dizendo, do processo civil. Ou seja, Pedro pode me compelir a que eu entregue, a fazer com que eu entregue o Celta Vermelho 1.0 2016 conforme o acordado, porque a obrigação era certa, era de dar a coisa certa. Tudo bem? E a outra grande consequência, primeira de largada, é que na obrigação de dar coisa certa, ainda nela, obrigação de dar coisa certa, o acessório segue o principal. Ou seja, todos os acessórios que pairam, que estão ali satélites à coisa principal, à coisa certa, também deverão ser entregues, salvo disposição em contrário. Ok? Então aqui vale também a máxima de que o acessório segue o principal. Beleza? Vamos para o ponto número 9.1. Aqui chegamos no ponto mais importante, que são as consequências de um possível e eventual, claro, inadimplemento da obrigação de dar coisa certa. O que é que acontece? O que é que acontece se antes da tradição, ou seja, se antes da entrega da coisa certa, ela não puder ser adimplida, se houver um inadimplemento desta obrigação, o que é que acontece? E aí, aqui, pessoal, primeiro ponto, para a gente destrinchar todos os casos possíveis, eu digo para você, a solução de cada caso apresentado é baseada no bom senso. Claro, bom senso é o bem melhor distribuído do mundo, porque ninguém reclama que tem pouco. Essa é a verdade. Mas, sem sombra de dúvidas, o bom senso do homem médio vai lhe ajudar aqui a resolver esses problemas. Você vai ver que o Código Civil brasileiro ele tem muito senso, ele é muito lógico nas soluções apresentadas. E aqui eu trouxe para vocês todas as situações baseadas na obra do professor Flávio Tartucci, que, na minha opinião, sistematizou de maneira perfeita. Sistematizou de maneira irretocável. Então, se você tiver aí o livro do professor Flávio Tartucci, você vai dizer, pô, João está copiando o professor Flávio Tartucci. Estou mesmo. E estou mesmo, porque, na minha opinião, dos livros que eu tive acesso, é o que melhor sistematizou. Então, vamos seguir com Flávio Tartucci. Dados créditos, vamos lá. Primeira situação. A primeira situação é, o que é que acontece se a coisa certa, objeto da obrigação, se perder, perecer, desaparecer
for destruída sem culpa do devedor. Por exemplo, eu acordei de entregar para Pedro, numa data de vencimento tal, um boi lá especial, um boi zebu, enfim, de uma raça muito boa, com reprodutor, etc., com genes maravilhosos. Mas aí, antes da entrega, um raio cai e mata o boi. Ora, eu tive culpa? Não, não tive culpa. Neste exemplo, eu não tive culpa. Se não houver culpa do devedor, a obrigação está resolvida, ou seja, acaba a obrigação, Pedro não vai poder cobrar de mim e eu não vou ser obrigado a entregar para Pedro o equivalente, ok? A obrigação está resolvida sem indenização suplementar. Sem indenização suplementar. Evidentemente que se Pedro já tivesse me pagado algo, eu tenho que devolver, evidentemente. Claro, porque senão seria enriquecimento sem causa. Mas se não houve pagamento prévio, então ninguém nem paga, ninguém entrega. Tudo bem? Por quê? Não houve culpa do devedor. Ok. Segunda situação. O que é que acontece se a coisa se perder ou perecer com culpa do devedor? Agora é com culpa, hein? Bom, neste caso, por lógica, o credor deverá ter para si perdas e danos. O devedor poderá ser compelido a pagar perdas e danos ou equivalente da obrigação, claro, mais perdas e danos. Por quê? Porque a culpa foi do devedor. Ele vai arcar com todos os prejuízos. Vai pagar o equivalente e perdas e danos. E aqui, pessoal, com culpa, engloba culpa e dolo, hein? Culpa e dolo. Culpa aqui é lato sensu. A culpa aqui no Código Civil, neste ponto, é lato sensu, ou seja, engloba culpa e dolo. Muito bem. Ok, terceira situação. A gente já viu os casos de perecimento, de perda total do objeto. Mas, às vezes, o objeto não se perde. Às vezes, o objeto se deteriora. Ele sofre uma perda substancial em seu valor, mas ele não desaparece completamente. Vamos lá? Terceira situação. O que é que acontece se a coisa, objeto da obrigação certa, se deteriorar sem culpa do devedor antes da tradição? Ora, sem culpa. A gente já viu que indenização suplementar não vai acontecer, porque não teve culpa. Então, neste caso, o credor tem duas opções, anotei aqui para você, com base no professor Flávio Tartucci, que também está baseado lá no Código Civil Brasileiro. Primeiro, resolver a obrigação, dizer, olha, este bem sofreu uma deterioração e agora não me interessa mais, não quero mais saber dele, vamos resolver a obrigação, acabou, beleza, tranquilo. Ou aceitar a coisa como ela está e tchau, e beleza, sem indenização suplementar, porque não teve culpa do devedor. O devedor não teve culpa. Então, por exemplo, no exemplo do boi, o boi sofreu um acidente, quebrou uma pata. Ele está lá, ele está vivo, ele, em tese pode ser extraído o sêmen, talvez, deste boi, mas ele está com a pata quebrada. Mas aí o credor pode dizer, não quero mais, não me interessa, ou dizer, manda para cá esse boi com a pata quebrada mesmo, e eu não vou te dar indenização suplementar porque não teve culpa. Beleza? Quarta situação. O que é que acontece se houver deterioração com culpa do devedor? Agora é com culpa, hein? A gente já viu que sem culpa não tem indenização suplementar, mas agora com culpa, qual é a consequência? O credor também tem duas opções. Primeiro, receber o equivalente, mais perdas e danos, ou ficar com a coisa como ela se encontra, deteriorada, e pleitear perdas e danos. Claro, porque agora teve culpa ou dolo do devedor antes da tradição. Tranquilo? Veja como é lógico o sistema. Se não tiver culpa do devedor, a obrigação está resolvida. E não há falar em perdas e danos, mas se houver culpa ou dolo, aí sim temos perdas e danos. Okay? Esse é um assunto muito lógico, pessoal, de muito bom senso do legislador. Muito bem, vamos para a quinta situação. Quinta situação é a seguinte: na obrigação de restituir, a gente viu que a obrigação de dar engloba também a obrigação de restituir. Ok? Restituir é quando eu estou devolvendo uma coisa. Claro.
Na obrigação de restituir coisa certa, o que é que acontece se a coisa perecer sem culpa do devedor? Exemplo. Eu empresto um cavalo para Pedro. Pedrão, toma aqui esse cavalo para você andar, para você, enfim, usufruir aí, sentir o galope, enfim. Toma aqui esse cavalo, fica aí um mês com ele para curtir o animal. Depois você me devolve. Ora, Pedro agora tem uma obrigação de restituir, correto? Mas aí, antes da restituição, um raio cai e mata o cavalo. Matou o cavalo, meu amigo. Ora, quem é que sofre o prejuízo aqui? É o credor. Sou eu, o dono do cavalo. Aqui aplica-se o princípio do res perit dominum. A coisa perece para o dono. Ok? Porque antes da tradição, ou seja, antes de Pedro devolver o meu cavalo, ocorreu um evento fortuito que destruiu a coisa, ou seja, matou o cavalo, o raio matou o cavalo. Então, quem sofreu o prejuízo? Eu. Eu emprestei o cavalo de fato. Estava sob a responsabilidade de Pedro, ok? Mas Pedro não teve culpa. Pedro não teve culpa. Então, quem sofre o prejuízo? Eu. Res perit dominum. A coisa perece para o dono. Deste exemplo, eu. Beleza. O credor poderá, entretanto, pleitear eventuais direitos que já estavam constituídos até o evento, ok? De fato, se houver algum direito a ser adimplido que já tivesse sido consubstanciado, já estivesse configurado, digamos assim, antes do evento fortuito que fez com que a coisa perecesse, Pedro, ou seja, nesse exemplo, eu teria direito a pleitear de Pedro, ok? Depois do perecimento em diante, não. Aí não. Mas se houvesse aluguéis, por exemplo, aluguéis vencidos, eu aluguei o meu cavalo, digamos assim. Fiz um contrato lá de aluguel do cavalo. E aí, Pedro usou, sei lá, 2 meses, não pagou o aluguel, mas no terceiro mês ele morreu. Ora, esses 2 meses eu tenho direito, hein? Esses 2 meses eu tenho direito porque a obrigação já tinha sido constituída antes do evento fortuito. Ok? Muito bem. E aqui, cuidado com o artigo que 583, anotei para vocês, olha só. Se correndo risco o objeto do comodato, que é um empréstimo gratuito de coisa infungível, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido ainda que se possa atribuir a fortuito ou força maior. Cuidado com esse artigo, por quê? Aqui estamos no comodato. Comodato, por exemplo, eu empresto uma coisa de maneira gratuita, uma coisa infungível de maneira gratuita a alguém. O cavalo, por exemplo. E aí está lá emprestado a Pedro. Se no caso houvesse um enchente e Pedro optasse por salvar primeiro os seus bens e deixar de lado o meu cavalo, Pedro responde pela morte do cavalo e deve me indenizar pelo seu valor. E a responsabilidade aqui é objetiva com risco integral, ou seja, Pedro não poderá alegar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, etc. Culpa exclusiva de terceiro, não há excludentes de responsabilidade aqui, ok? Então, cuidado, no comodato, o comodatário, aquele que recebe o bem emprestado, tem a obrigação de salvar primeiro o bem emprestado do que os seus próprios. Se não o fizer, deverá indenizar com responsabilidade civil objetiva com risco integral. Beleza? Tá. A gente já viu 5 situações, hein? 5 situações. Vamos para a 6ª situação. Na obrigação de restituir coisa certa, se houver perecimento da coisa, desaparecimento da coisa com culpa ou dolo do devedor, claro, ele responderá pelo equivalente e perdas e danos. Tranquilo, hein? Lógico. Vamos lá. 7ª situação. Na obrigação de restituir, se houver deterioração sem culpa do devedor, qual é a opção para o credor? Ele fica com a coisa, ele vai ter restituída a coisa do jeito que está e tchau. Como se diz por aqui, morreu Maria Preá. Um abraço.
não há mais que se falar em indenização suplementar. Por quê? Não houve culpa. Se não há culpa, não há indenização suplementar. Aqui é lógico, pessoal, lógico. Um assunto muito lógico. E, finalmente, a oitava situação. Na obrigação de restituir coisa certa, havendo deterioração com culpa do devedor, abre-se ao credor duas opções. Primeira delas, anotei aqui, segundo o enunciado 15 da Jornada de Direito Civil, duas opções. O credor pode receber a coisa do jeito que está, deteriorada, com perdas e danos, claro, ou exige o equivalente e perdas e danos. Bem parecido com a obrigação de dar coisa certa. A obrigação de dar é muito parecida com a obrigação de restituir. Só muda o contexto. Mas as consequências são as mesmas. Ok? E isso está onde? Enunciado 15 da Jornada de Direito Civil. Muito bom. Perdoe aqui, pessoal. Eu estou um pouco gripado ainda, mas vamos prosseguir. Vamos estudar um pouco o artigo 237 do Código Civil Brasileiro. Reputo importante, né? Considero importante. Vamos ver o que é que ele diz. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus respectivos melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único, os frutos percebidos são do devedor, mas os frutos pendentes cabem ao credor. Ok. Aqui estamos diante do que Maria Helena Diniz chama de cômodos obrigacionais. Cômodos obrigacionais. São esses melhoramentos que são colocados à coisa antes da tradição. Ok? Se houver um melhoramento à coisa antes da tradição, este melhoramento pertence ao devedor. Ele pode exigir que o credor aumente o preço para que haja a tradição. Então, por exemplo, eu combinei com o Pedro de entregar um Celta 1.0 vermelho 2016 no dia 30. Perfeito? Muito bem. Só que antes da tradição, antes do dia 30, eu coloco umas rodas neste Celta. O pessoal gosta de roda, hein? Eu não vi muita graça em roda, mas tudo bem. Mas aí o pessoal bota um roda, um sonzão, um paredão, não sei, né? Aí o pessoal gosta também disso. Bota um paredão que vale mais do que o carro. Às vezes a gente vê por aí, né? Um som que vale mais do que o carro. Aí o cara coloca lá um paredão, pá, umas rodas maravilhosas, parará. E aí, claro, o preço do Celta agora, meu amigo, é outro, porque o paredão vale até mais do que ele. O devedor, neste caso, pode exigir que o credor pague a diferença. Por quê? O melhoramento, esse cômodo obrigacional, foi feito às custas do devedor. Foi feito às custas do devedor. Evidentemente que se houver um melhoramento da coisa, sem que tivesse havido qualquer trabalho ou despesa do devedor, esse melhoramento vai direto para o credor, sem indenização suplementar, porque senão teríamos enriquecimento sem causa. Ok? Muito bem. Então aí, você fica ligado no movimento, o que são os cômodos obrigacionais. Vou dar um pequeno corte aqui, para beber um pouco de água, e continuamos do ponto 9.3, beleza? Rapidinho. Beleza, vamos para o ponto número 9.3, obrigação de dar coisa incerta. Até agora a gente só viu a obrigação de dar coisa certa. Vamos para a obrigação de dar coisa incerta. Lembrando que esta incerteza, quanto à coisa a ser entregue, diz respeito apenas à sua qualidade, pois o gênero e a quantidade devem ser certos. Inclusive, há uma expressão, a gente vai ver já já, que o gênero nunca perece. Ok? O gênero, então, e a quantidade devem ser certos. A qualidade, a especificidade da coisa é que é incerta. Ok? Então, essa incerteza da coisa é relativa. Não é total, porque senão não teria como a gente saber nem um mínimo do que é a obrigação. E este mínimo está na quantidade e no gênero. A qualidade é que será objeto da escolha no momento da tradição. E esta escolha, quem é que faz a escolha? Normalmente é o devedor. Então, por exemplo, eu me obriguei a dar a Pedro
a dar a Pedro 5 sacas de café. Ora, a quantidade eu tenho 5 sacas. E o gênero eu tenho café. Mas eu não disse qual era o café. E existem várias espécies de café. Ok? No momento da tradição, normalmente é o devedor, eu, neste caso, já que eu me comprometi a dar 5 sacas de café a Pedro, que vou escolher qual tipo de café eu vou entregar a Pedro, já que a nossa obrigação era de dar coisa incerta. Era café, 5 sacas de café. Ele não disse, nós não acordamos qual tipo específico de café. Então, a obrigação aqui é incerta. E no momento da tradição, nós iremos fazer o quê? A concentração do débito, que é a escolha. A concentração do débito, essa expressão, significa escolher a qualidade daquilo que será entregue efetivamente ao credor. Nesta concentração de débito, pessoal, que normalmente é feita pelo devedor, hein? Normalmente é feita pelo devedor, salvo disposição em contrário. Claro que a gente pode acordar e dizer o seguinte, olha, na hora da tradição, quem vai escolher é o Pedro. Pedro, o credor, vai dizer, não, eu quero tal café. É possível. Mas normalmente é o próprio devedor, tudo bem? E sendo assim, o Código Civil brasileiro diz que o devedor não pode escolher malandramente o pior café, a pior espécie do gênero que ele se comprometeu a entregar. Ele não pode fazer isso, ele não pode escolher deliberadamente o pior, causando um prejuízo ao credor. Mas também não é obrigado a escolher o melhor café que ele tem, por exemplo, um grão mais sofisticado. Também não é obrigado. Portanto, mais uma vez, aqui vale o bom senso, vale o equidistante, o médio. Ou seja, o devedor, quando for realizar a concentração do débito, deve escolher efetivamente uma média, nem o pior nem o melhor. Deve escolher ali um médio, um café médio, ok? É o que diz o nosso Código Civil brasileiro. E depois que é feita a concentração do débito, depois que é feito, meu amigo, aí toda a matéria é regida pelas normas que a gente já estudou, de obrigação de dar coisa certa. Ou seja, uma vez que a concentração do débito, a coisa que era incerta quanto à sua qualidade, passa a ser coisa certa, já que ela foi escolhida. Ok? Muito bem. Perguntinha. Antes da escolha, o devedor pode alegar que pereceu a obrigação? Por exemplo, eu acordei com Pedro que irei entregar 5 sacas de café a ele dia 30. Eu posso dizer, Pedro, a obrigação pereceu, sem culpa minha, houve um enchente e perdi a safra toda, não tenho nenhum grão de café para lhe dar. Eu posso dizer isso? Não. Por quê? O gênero não perece. Se eu disse, Pedro, eu vou te entregar 5 sacas de café, pode ser que eu tenha perdido a minha plantação de café, mas o café como gênero não deixou de existir não. Café a gente encontra por aí, meu amigo. E aí eu serei obrigado a ir na feira ou em outro produtor, comprar 5 sacas de café e entregar para Pedro. Ok? Então lembre-se, o gênero nunca perece. Em obrigação de dar coisa incerta, o devedor não pode alegar que pereceu a coisa, porque a coisa era incerta, meu amigo. E o gênero nunca perece. Agora, se depois que houver a concentração do débito, Pedro ou eu escolhemos um café X, por exemplo, um café Santo Grão, por exemplo, e aí a minha produção de Santo Grão pereceu sem minha culpa, aí beleza. Aí beleza, eu não serei obrigado a restituir Pedro porque não houve culpa. Mas até a concentração do débito, o gênero não perece. O que perece é a espécie. Cuidado com isso. Ok? Muito bem, vamos ao ponto número 10. Vou tomar até um gole aqui. Número 10, obrigação de fazer. Agora sim, mais uma obrigação positiva, obrigação de fazer, que é a obrigação que alguém tem perante outrem de efetuar algum comportamento, alguma obra, alguma tarefa. Exemplo, um contrato de empreitada.
Por exemplo, um contrato de empreitada é a obrigação de fazer. Ou seja, eu me comprometo com fulano a construir um prédio, a construir uma casa. Eu devo construir aquela casa. Eu me comprometo a fazer um jardim aqui para ele. Então, aqui é uma obrigação de fazer aquele jardim. Eu me comprometo com fulano a pintar um quadro. Ora, é uma obrigação de fazer. Eu, um pintor, por exemplo, eu sou obrigado a pintar aquele quadro, obrigação de fazer. Ok. Esta obrigação de fazer pode ser uma obrigação fungível ou infungível. A obrigação fungível é aquela obrigação de fazer que qualquer pessoa pode fazer. Não exige nenhuma qualidade especial daquele que se obrigou a fazer. Por exemplo, construir um muro. Ora, qualquer pessoa, em tese, pode construir um muro. Não há grandes dificuldades em construir um muro, é só colocar tijolo e cimento. Mas pintar um quadro, por exemplo, um renomado pintor, a obrigação de fazer aqui é infungível, porque se o pintor morrer, meu amigo, ninguém vai pintar exatamente como aquele pintor pintaria. Ok? Então, fungível, qualquer pessoa pode fazer. Infungível, não. Só exatamente quem se obrigou é que pode fazer aquilo que foi objeto da obrigação. Legal. Mas qual é a importância disso? Aí anotei aqui para vocês alguns casos que podem acontecer. No caso de obrigação de fazer fungível, ou seja, qualquer um pode fazer, o credor, se não houver o adimplemento, ou seja, se o devedor não for lá e fizer o que disse que ia fazer, o credor pode pedir ao juiz que, através da tutela específica, force o devedor a fazê-lo, através de multa diária, por exemplo. Ó, devedor, tu vai construir aquele muro, hein? Se não, multa diária de R$100, até o limite de R$15.000, por exemplo. E aí é um modo de compelir, uma execução indireta. Pode compelir o devedor a fazer o muro ou pedir que o juiz determine que outro faça o muro no lugar do devedor e este, o devedor, assuma a responsabilidade. Tudo bem? Beleza. Isso no plano judicial. Mas o próprio Código Civil brasileiro também permite que, em caso de urgência, de maneira extrajudicial, ou seja, antes de irmos para a justiça, o credor, de mão própria, já faça aquilo que o devedor se comprometeu a fazer e depois vá lá atrás dele requerendo indenização. A indenização por danos materiais, né, para lhe ser ressarcido, e mais eventuais perdas e danos. Ou seja, o próprio Código Civil brasileiro dá aqui uma autotutela, hein? Uma espécie de autotutela, aqui uma exceção. A gente sabe que a autotutela não é permitida no Brasil, mas excepcionalmente o Código aqui faz um permissivo. E aqui é um permissivo. Em caso de urgência, o credor já pode ele mesmo fazer, sem que o juiz autorize. Depois é que o credor vai lá e vai atrás do devedor e diga, olha, eu fiz o muro que tu não fizesse. Então, me paga aqui o meu prejuízo e mais as perdas e danos. Tranquilo? Em caso de urgência, de maneira extrajudicial. Se não houver urgência, ele vai para a justiça e pede para que o juiz pressione, melhor dizendo, pressione o devedor a fazer aquilo que comprometeu ou simplesmente mande outro fazer e depois o devedor paga. Fechou? Beleza. Mas se a obrigação for infungível, e aí, meu amigo? Agora complica o meio de campo, hein? Vamos supor que eu seja um pintor e Pedro me contratou para que eu pintasse um quadro X lá. Mas eu não quero pintar. Eu briguei com Pedro, digamos assim, e não quero pintar este quadro de maneira alguma. Bom, restará a Pedro apenas tentar que o juiz, através da tutela específica, force o meu comportamento positivo, ou seja, impõe uma multa diária, por exemplo. João Lucas, olha, pinta lá o quadro de Pedro que você se comprometeu e senão você vai pagar uma multa diária. Beleza. Ocorre que, pessoal, se mesmo assim eu não quiser, o juiz não pode me forçar, pegar meu braço e pintar lá. Não pode, é claro que não pode. Por quê? O meu corpo não responde pelas minhas dívidas. Neste caso, a obrigação será convertida, sem dúvida, em perdas e danos. Ok? Para fechar,
Obrigação de não fazer, que a gente já viu que é a única obrigação no Brasil negativa. É a obrigação de não fazer. O seu inadimplemento ocorre justamente quando o devedor faz aquilo que se comprometeu a não fazer. Ou seja, ele se comprometeu a não construir o muro. Aí ele vai lá e constrói. A partir do momento que ele construiu aquele muro, ele está inadimplente na obrigação de não fazer. Beleza. Aqui eu anotei para vocês. Se houver o inadimplemento com culpa do devedor, ou seja, ele foi lá e com culpa ou com dolo, ele construiu o muro que se comprometeu a não construir. O que é que o credor pode fazer? Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, juiz, impõe aí uma multa diária para o devedor destruir aquele muro que ele fez, porque ele não era para ter feito. Ele fez descumprindo uma obrigação de não fazer. Mande ele destruir, por favor, e impõe uma multa diária. É possível? É possível. Ou ele pode requerer que outra pessoa vá lá, desfaça a obra e o devedor pague por este desfazimento e mais as perdas e danos. Ok? Pode dizer, juiz, mande alguém lá, por favor, destruir aquele muro e condene o devedor a pagar perdas e danos e mais as despesas? É possível? É possível. Tá. Mas se houver urgência, e aqui de novo o Código Civil faz esse permissivo, se houver urgência, o próprio credor, o prejudicado com a construção daquele muro que o devedor se comprometeu a não construir, ele pode ir lá de mão própria e mandar destruir e depois o devedor que pague o seu prejuízo. Em caso de urgência, o credor, de maneira extrajudicial, também pode fazer isso, ok? Código Civil Brasileiro, sim, o permite. E lembrando, pessoal, apenas para finalizar, não havendo culpa do devedor, se ele teve que fazer aquela obra sem culpa, por exemplo, o poder público exigiu que ele fizesse. Não é culpa dele. O poder público foi lá e exigiu. Então, a obrigação está resolvida. Não há falar em perdas e danos. Por quê? Porque não houve culpa. A gente já sabe, se não há culpa, não há perdas e danos. Aqui é bem lógico, pessoal. É isso. Bom, essas são as considerações que tive para fazer sobre as obrigações de dar, fazer e não fazer. Espero que tenham gostado. Apenas uma revisão aqui geral do tema. Qualquer dúvida, você deixa aí a pergunta que eu respondo assim que possível. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.